Bem-vindos mais uma vez. Vamos agora para a segunda sessão com um bocadinho de atraso, a falar do Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura, com duas pessoas convidadas, que são a doutora Mafalda Sebastião e a doutora Alexandra Fonseca, que, entretanto, está, como disse, no último dia de confinamento e não pôde vir até a Lisboa. Então, como a Alexandra está mais longe, eu começo por apresentar a Alexandra Fonseca, que é advogada, é responsável pela Consularte, prestadora de serviços de assessoria legal e fiscal, especializada para o setor cultural e criativo. Do seu portfólio destacam-se colaborações transversais às áreas do cinema e do audiovisual, da literatura e da edição, das artes visuais e performativas, da música, do software, do design e das marcas, abrangendo tanto projetos individuais como coletivos, empresariais ou não, de natureza pública ou privada, aqui se incluindo criadores e artistas, empresas criativas, produtoras audiovisuais, editoras, agentes e managers, museus, escolas artísticas, universidades e sociedades de advogados. A Mafalda Sebastião, que está aqui ao vivo, é licenciada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho e em Direito do Património Cultural e mestre em Direito Intelectual pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É coordenadora do Polo Cultural Gaivotas, Boa Vista, da Câmara Municipal de Lisboa, desde a sua inauguração em 2016, e aqui também agradeço à Câmara Municipal de Lisboa e à doutora Laurentina Pereira, chefe de divisão que coordena também, subentendo, não é? Este polo, e obrigado pela vossa disponibilidade e por facilitarem esta presença aqui, que vai ser com certeza muito importante para todos nós. Portanto, foi produtora no São Luís, Teatro Municipal, aliás, penso que foi aí que nós nos conhecemos, de 2007 a 2016, e advogada na EGEAC, Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, empresa municipal, entre 2013 e 2006. Dedica-se como jurista, desde 2002, aos ramos do direito do trabalho e dos direitos da cultura, incluindo a propriedade intelectual. É na paz! E agora, meus caros amigas e amigos, vai ser aqui um embate com o futuro próximo, que aliás já estamos todos atrasados, começou no dia 1 de janeiro, exatamente, com este grande estatuto dos profissionais da área da cultura. Mafalda, tens toda a disponibilidade, que isto é complexo. Obrigada pelo convite. Estou muito contente por estar a fazer uma sessão deste género sem serem chinelos. Porque pronto, não, aqui eu vou-me pôr em pé e vai-se ver, não é? Eu tive uma conversinha com o Miguel Abreu antes de vir, porque eu preparei um trabalho bastante técnico, um bocadinho aborrecido, porque estes temas são sempre, quando são abordados tecnicamente, são um bocadinho aborrecidos, mas eu acho que nós vamos conseguir fazer a ponte entre o que é o rigor técnico e aquilo que é a prática, que é preciso, e os normativos que são precisos aplicar na prática e como é que vamos aplicar. Eu queria propor que me interrompessem à medida que vão tendo as dúvidas, porque deixar para o fim muitas vezes perde a linha de raciocínio, e é interessante no momento em que estamos a falar sobre aquele comando, perceber quais são as dúvidas em relação àquele comando, está bem? Pronto, queria dar uma palavrinha à doutora Alexandra, que eu não conheço pessoalmente, mas que já tivemos várias tentativas falhadas e que tenho muito gosto de estar a partilhar aqui este momento com ela, infelizmente, pronto, não pessoalmente. Se calhar está de chinelos. Não precisa responder. Por acaso estou. É verdade. Que é mentir. Pronto. Eu também queria agradecer o convite e lamento imenso não estar aí. Aliás, eu devo um pedido de desculpas porque efetivamente era suposto eu estar a partilhar esta apresentação de forma genuína com a doutora Mafalda, e infelizmente estes imponderáveis levaram-me a que esta semana fosse um pouco confusa para mim, entre a possibilidade de ir, não ir, participar ou não participar. Acabei por participar, mas entretanto tivemos que organizar isto desta forma, no sentido de o lead pertence à doutora Mafalda. Ela organizou a apresentação, estruturou a apresentação e, portanto, ela é sua e é de sua responsabilidade. Eu própria vou ouvi-la. Estou aqui na qualidade de participante, também com a experiência
como advogada, de trabalhar neste setor e conhecendo o estatuto, estando a conhecê-lo também, não é? Pese embora ele já venha em alguma parte do passado, mas também estamos a tomar contacto com esta situação, estamos todos, e portanto eu vou estar aqui, vou conforme combinado, vou intervindo sempre que me parecer pertinente ou dizendo alguma coisa, e vamos falando e vamos partilhando esta apresentação. É muito estranho que eu não estou a ver ninguém, só estou a ver a Mafalda, ainda por cima, só a sua camisa. Pois é, porque acho que a câmara está aqui embaixo. Não tem mal, não há problema nenhum. Mas é estranho, pronto. Podia ter trazido uma mais animada, desculpa lá. Mas é como se estivesse aí, vou fazer de conta, e portanto vou dar a palavra à doutora Mafalda, pode começar, e vamos entretanto tentando, vamos intervindo, vamos falando, e também estou aqui disponível para quaisquer questões em que eu possa ajudar. Ok, podemos começar. Até já. Obrigada, Mafalda. Até já, obrigada eu. Pronto, então como a doutora Alexandra disse, realmente este regime não é totalmente novo, não é? Já vem da Lei 4 de 2008, que teve 2 alterações, mas de facto agora foi publicado de uma forma muito mais estruturada e completa, e principalmente com um desenvolvimento ao nível da proteção social e do regime da segurança social realmente mais inovador e mais denso, e um bocadinho mais direcionado àquilo que se pretende, pelo que parece. Pronto. E como a doutora Alexandra também disse, já está em vigor desde o dia 1 de janeiro. Qual é o conteúdo essencial deste estatuto? Portanto, o estatuto regula o registro, que também já existia, já havia um registro dos profissionais de espetáculo, da área da cultura na Inspeção-Geral das Atividades Culturais, que é a entidade que mantém essa competência, que agora também está mais densamente regulado. Regula o regime do contrato de trabalho aplicável aos profissionais da área da cultura, um regime com algumas regras especiais para o contrato de prestação de serviços e um regime também especial de proteção social. Entrou em vigor no dia 1 de janeiro, mas com 2 exceções. O regime da proteção social na sua totalidade, portanto, a contagem de prazos de garantia e o funcionamento do sistema inicia apenas a 1 de julho, e o pagamento das taxas contributivas especialmente previstas para a criação desta capacidade de pagamento dos subsídios agora previstos, as taxas contributivas só são obrigatórias a partir de 1 de outubro de 2022. Bem sei que, para quem tem orçamentos para entregar à DG Artes, isto é tão importante a 1 de outubro como hoje para orçamentarem o ano civil de 2022. Pronto. Quem é que é abrangido por este estatuto? Profissionais que desempenham atividades autorais, portanto, os criativos, não é? Atividades de criação, atividades de natureza artística, também são as outras, as autorais, mas enfim, que a lei calca como de interpretação e execução, atividades de natureza técnico-artística, relacionadas com métodos de execução, materiais, equipamentos e processos produtivos. Eu falo bastante rápido. Pronto, não sei se já repararam, já estou como o Cauê, não sei se repararam que é brasileiro, não sei se repararam que eu falo bastante rápido. Se não perceberem, digam. Mas também, como já estamos um bocado atrasados, isso já pode ser uma vantagem. Mafalda? Sim. Acho que consegue direcionar o ecrã, o computador para a apresentação? Boa ideia. Assim? Sim. Ela tem o ecrã partilhado. Um pouquinho mais. Ela tem o ecrã partilhado. Sim, ok. Por mim, tudo bem. Sim, eu vejo. dá para ver alguma coisa, Vê? obrigada. Ótimo. Sim. Depois a gente também, eu mando isto para toda a gente. E atividades de mediação cultural. Estas atividades onde estão incluídas a produção, a realização e a divulgação das atividades culturais. O registro é facultativo e gratuito, também já o era no regime anterior, contudo, é condição essencial para que os profissionais tenham acesso aos subsídios que agora estão previstos no Estatuto, aos subsídios especialmente criados para os profissionais da área da cultura, que é o subsídio de suspensão da atividade cultural e o subsídio de reconversão profissional. Portanto, se não estiverem registados, não terão acesso a estes benefícios sociais. Do ponto de vista, enfim, política cultural, o registro visa identificar os profissionais, portanto, fazer um levantamento do profissional encartado, digamos assim, no setor cultural, estruturar estatisticamente o setor e, com isso, eventualmente, estudar e desenhar futuras políticas públicas. O registro já está disponível, este novo registro, do registro de profissionais das atividades da área da cultura, desculpem, na IGAC. Alexandra?
Sim? Disse alguma coisa? Não, só preciso, desculpa. É como eu não vejo e ouvi assim um ruído, peço desculpa. Não, eu peço desculpa porque eu não percebi se era para intervir. Era tosse. Não, restos do Covid. Pois. Pronto, funciona no site da IGAC, que já está disponível e gera a entrega de um cartão profissional. Para os trabalhadores independentes, os requisitos para adeferimento do registro implicam ter e manter a atividade aberta. Portanto, para o registro estar válido, percebe-se do sistema que é suposto que se mantenha a atividade aberta, também é suposto que se mantenha a atividade aberta para a recepção do subsídio. Portanto, a ideia claramente do sistema é forçar o profissional a manter a atividade aberta e ainda que sem rendimentos a pagar os 20 euros por mês para a Segurança Social. E tem que ter um dos CAIs ou dos códigos de IRS, principal ou secundário, de uma lista bastante longa e bastante detalhada, que vem anexa à portaria 29/2022, de 11 de janeiro, que podem consultar, que tem de facto muitíssimas profissões diferentes. Está bastante completa, parece-me, relacionadas com a atividade cultural. E tem que provar o exercício efetivo da atividade através de certificado de trabalho entregue pela entidade empregadora ou pelas entidades beneficiárias do serviço, conforme a pessoa seja trabalhador por conta de outra ou trabalhador independente, e está previsto um cruzamento de dados em muito mais do que, 1 ou 2 ou 3, está previsto em vários momentos da regulamentação, cruzamento de dados pela IGAC, pela Segurança Social e pela Autoridade Tributária. Tudo o que são valores recebidos, atividade desenvolvida, cai associada àquela atividade, cai associada àquele valor, tudo está previsto de ser comunicado para fiscalização, para verificação, desculpem, por estas entidades, está? Pronto, só para ser um bocadinho mais um eufemismo. Tem um período mínimo de inscrição de 36 meses porque, tem um período mínimo. Não tem, não é? Mas a verdade é que se a pessoa não mantiver 3 anos de inscrição ativa no registro dos profissionais da área da cultura e tiver recebido um subsídio por suspensão da atividade cultural, terá que o devolver. Portanto, também como é que mantém o registro em vigor? Mantendo a atividade aberta na autoridade tributária e, mantendo a sua qualidade profissional. Também está previsto na portaria que regulamenta o registro que a IGAC irá notificar as pessoas que já estavam inscritas no sistema anterior para perceber se querem confirmar a transferência para o novo registro. E imagino, não sei porque isto que eu saiba ainda não está a acontecer, já estão a ser notificados? E eles estão a pedir atualização de dados? Mas tens que submeter nova documentação? Isso é uma curiosidade que eu tinha. Deves ter visto. Pá. Eu não sei porque eu não estou registada, diz Rui. O processo é diferente do que era na IGAC. E obrigam-te a fazer um novo? Obrigam-te a fazer o registro no portal. Então pronto. Então está a resposta dada. Não sei. Fazer um novo? Pelos vistos, sim. Obrigam a fazer um novo? Sim. Ou fazem só a atualização? Não, obrigam a fazer um novo. Então basicamente a única coisa que é um lembrete. É, olha, estás inscrito, faz outra vez. Só de alguma forma é mais simplificado. O da IGAC era bastante complexo. Sim, pronto, agora o sistema é mais simples, é E isso. este é mais simples. Pronto. Mas pelos vistos é só um tipo, agora estás aqui e tens que ir para ali. Yeah. Pronto. Está certo. Então obrigada pela explicação prática, porque às vezes a gente não tem esses dados tão concretos. Pronto, que qualidades profissionais são abrangidas neste registro? Trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores independentes, empresários em nome individual, membros de órgãos estatutários das pessoas coletivas da área da cultura e titulares de estabelecimentos de responsabilidade limitada, que eu nunca vi nenhum na área da cultura, mas provavelmente há. Pronto. Não há nenhum. Mas já não se usam. Pois, exatamente. Eu nem sei como é que... Pronto. Eu só pus lá, não fazem dizer que eu estava a sonegar informação. Não. Alguma dúvida em relação ao registro? Não sei para quê. Pois, também não. Alguma dúvida em relação ao registro? Diz, Mónica. Os trabalhadores por conta de outra nunca terão atividade aberta. Não, para esses, não, mas para isso é que não é preciso. Por isso é que eu disse que era para os independentes e está aqui, tem aí, estás a ver? Não dá a ver. Ok. Pronto, é por isso é que eu disse que era para os trabalhadores independentes, porque realmente para os trabalhadores por conta de outrem isso não é exigido, porque a prova de atividade pode ser o recibo de vencimento. Mas tem que se registrar cada vez mais. Tem que se registar. Mas também, tendencialmente, o trabalhador por conta de outrem não precisa do subsídio de suspensão da atividade cultural. Pronto, não precisa.
Sim, também porque nós não sabemos se a Direção-Geral das Artes vai exigir ou não esse registro, qual é o caminho que vem para aí. Imagina no caso de um bailarino da CNB que até é trabalhador por conta de outra, e não sabemos até que ponto é que para o acesso à pensão de velhice antecipada pode vir para aí ou não um caminho exigindo esse registro, nós não sabemos, pronto. E de facto o registro tem uma vantagem que é, não se paga, não é? Pronto. E tem a vantagem de permitir também, isso é verdade, identificar a existência daquele profissional no... São 5 produtores. Ainda que estejam por conta de outrem, têm que fazer um registro até para existirem como profissionais nesta O registro é como profissional individual, pessoa singular, não é? Ok. O registro não abrange pessoas coletivas, é mesmo o registro do profissional como pessoa física, pessoa singular. Sim, Ok, sim. ok. Eu tenho uma dúvida, que é, eu acho que pode acontecer, por acaso, Cláudia, uma situação em que a pessoa seja trabalhadora por conta de outrem e exerça uma atividade a nível individual. O registro admite todas as possibilidades. Sim, isso eu percebo. A dúvida é, no Peço desculpa. âmbito do contrato de trabalho que tem, ele já faz descontos, Sim. certo? Como trabalhador independente, terá de fazer também aquele desconto? Já vamos ver a que segurança estava- social, está bem? Ok. Já vamos ver a segurança social. Ok. Pronto. Só um menor. O cruzamento de dados é só para quem está inscrito na... Já está previsto para quem está inscrito. Mas a gente não sabe o que é que vai acontecer. Mas é verdade. Pronto. Agora, mas eu tenho muita paciência, podem reclamar o que quiserem, está bem? Eu estou aqui para explicar o que lá está, mas eu estou aberta para ouvir as vossas reclamações perfeitamente. Pronto. O que é que este estatuto veio... O que é que este estatuto pretende? Pretende, na verdade, criar no contrato de trabalho a regra. Okay? A ideia é fazer com que a maior parte da contratação de atividade profissional no setor da cultura seja efetuada mediante a celebração de contratos de trabalho. Pronto. Primeira ideia base. Porquê? Porque a grande preocupação do setor, e totalmente compreensível, é ter acesso à proteção social adequada. E essa proteção social, no âmbito do sistema previdencial social português, está essencialmente acoplada à existência de um contrato de trabalho subordinado. E quando é que existe um contrato de trabalho subordinado? Como o próprio nome indica. Quando existe subordinação. Ou seja, quando na relação entre o trabalhador e a entidade para a qual o trabalhador presta a sua atividade existe uma condicionante, de facto, da forma como o trabalho é prestado, condicionante essa que é determinada pela entidade empregadora. Portanto, quando o trabalhador trabalha de acordo com as orientações, instruções, diretrizes, portanto, sob a organização e a autoridade de uma entidade, que é a sua entidade empregadora. Pode ser uma pessoa singular, pode ser uma pessoa coletiva, claro, mediante retribuição, não é? Esse é um dos elementos essenciais. Já toda a gente deve ter ouvido falar sobre o mecanismo da presunção da existência de contrato de trabalho, não é? Pronto, isto existe há muito tempo no Código do Trabalho. E porquê? Precisamente por causa do combate aos falsos recibos verdes, que não, inicialmente, enfim, não é de todo só um problema na área da cultura, não é? Na área da cultura mantém-se ainda muito presente, noutros setores foi um bocadinho mais ultrapassado, mas isto era uma questão bastante mais transversal do que é agora no panorama português dos exercícios de atividade. E o Código do Trabalho criou é o artigo 12, e criou um método indiciário e vai dizer, sempre que algumas destas características, portanto, pelo menos duas destas características estejam presentes, o Tribunal pode presumir, ou na situação concreta, presume-se que existe um contrato de trabalho. A presunção faz com que, se eu verificar que estes dois factos existem, eu tiro logo a conclusão de que há um contrato de trabalho. Não quer dizer que não possa haver prova em contrário, mas se não houver prova em contrário, se eu vir só que há estes dois factos, eu automaticamente atribuo àquele contrato a qualidade de contrato de trabalho. E o que o Estatuto veio fazer, veio aplicar essa mesma presunção, que é uma presunção transversal para todas as atividades, mas em alguns dos requisitos ser um pouco mais orientada às especificidades do setor. E, por exemplo, no local de trabalho... Deixem-me primeiro passar aqui a palavra por todos eles. Portanto, presume-se que há contrato de trabalho quando, por exemplo, o trabalhador trabalha num local de trabalho que pertence à entidade empregadora, ou com instrumentos e materiais de trabalho que pertencem à entidade empregadora, ou observa um horário de trabalho determinado pela entidade empregadora. Quando recebe
uma quantia certa, com uma certa regularidade, nomeadamente o vencimento mensal ou quinzenal, em Portugal, quase toda a gente recebe ao mês, ou quando desempenho funções de chefia ou direção. Pronto. E, entretanto, o Estatuto veio trazer algumas componentes próprias da atividade cultural que adicionou às componentes que o Código do Trabalho já previa e que faziam cair fora da presunção, porque a atividade cultural tinha, de facto, uma forma de trabalhar diferente e faziam cair fora da presunção. Por exemplo, o local de trabalho pode não ser pertencente à entidade empregadora e ainda assim a presunção operar, desde que se realizem trabalhos efetivamente de pré-produção, ensaios, execução, finalização e pós-produção daquele evento cultural ou daquele objeto cultural. Ou, no que diz respeito ao horário de trabalho, veio também introduzir uma pequena nuance que diz, ainda que o horário seja determinado pela entidade empregadora, incluindo todas as horas de preparação, execução e fiscalização, mesmo em locais que não sejam determinados pela entidade empregadora. Ou seja, eu posso estar a fazer o meu trabalho, por exemplo, posso estar a estudar o texto em casa, não é? E até no meu horário, na verdade. O importante é que em certo momento da minha relação contratual eu tenha que cumprir um horário. Também não tem que ser durante todo o exercício do meu, toda a vigência do contrato. Em momentos essenciais eu tenho que cumprir aquele horário de ensaio, ou de reunião, ou de ensaio de leitura, ou enfim, o que for. Há uma norma muito interessante no Estatuto que até é um bocado, pronto, até fica um bocado mal, na verdade, aqui para nós, que é, diz assim, a administração pública tem que cumprir. E diz, sempre que a presunção é aplicável, a administração pública tem que fazer contratos de trabalho. Ou seja, a administração pública não pode aplicar a lei livremente, que é, há presunção, mas é mesmo só uma presunção ou há mesmo contrato de trabalho? Se a presunção for ilibida, portanto, se for contrariada, o que tem que poder fazer é um contrato de prestação de serviços, não é? Se não for um contrato de trabalho. Mas não. O que aqui diz é, se houver presunção, tens que fazer um contrato de trabalho. Mesmo que ele não seja, mas tens que fazer. Pronto. E tens sempre que fazer sempre que haja presunção. Tens mesmo que cumprir. Pronto. Vamos ver o que é que acontece no GEAC, por exemplo. No GEAC vão cumprir. Mafalda, se me permitir. Sim, então. Mafalda? Sim. Desculpa. Mafalda, eu acho que era importante agora acrescentar não só esta bizarria, não é? De que se houver presunção tem que fazer. Eu acho que devia fazer, ponto. Exato. Não devia haver, não é? No fundo é validar uma situação de quando ele é falso recibo verde, pronto, mas temos a presunção, portanto façam. Mas eu acho que é importante agora na perspectiva de quem contrata, e estas situações são frequentes, que é as entidades que, ao abrigo das regras da contratação pública, recebam financiamento ou por qualquer forma tenham que contratualizar com entidades públicas, vem agora a obrigação de verificar no procedimento de contratação pública, não é? Que é o que acontece muitas vezes, se a entidade particular está a contratar profissionais da área da cultura com contrato de trabalho, e obrigar a que isso aconteça. Aliás, essa menção tem que constar nas peças do procedimento, ou seja, tem que constar que se verificou que a entidade está a contratar profissionais da área da cultura e que a situação, ou seja, que a sua contratação deve ser de contrato de trabalho, naturalmente, se preencher os requisitos. Ou seja, de facto, esta obrigação, eu acho que é relevante, porque de facto muitas entidades privadas do setor trabalham com financiamento público e entram muitas vezes em processos de contratação pública e, portanto, esta vai passar a ser uma exigência, uma verificação que as entidades públicas, seja da administração central, local, regional, whatever, empresarial, tipo empresas municipais, vão ter que verificar nas entidades privadas, ou seja, vamos ter mais uma situação de cruzamento de informação e de validação, de verificação de cumprimento da legislação relativa à que já existia, na verdade. Estas obrigações já existiam no contrato de trabalho, parece que aqui ficam parece que se está a tentar lembrar e ficar isto escrito, que é para ver se isto fica, não sai da memória das pessoas e, portanto, passa a ser mais um elemento de verificação. Posso fazer só uma pergunta? As empresas... Mafalda?
Apareceu. Não, estava a ouvir. Estava caladinha a ouvir. As empresas das outras áreas de atividade Pronto, existem no mundo. Isto aqui é mesmo estranho, acreditem, não é nada fácil estar aqui. Se calhar há um delay. Alexandra, não houve Alexandra não houve a pergunta da plateia. Eu posso repetir. Sim. Eu repito, a Manuela já está a falar, mas eu já repito. Ok. As empresas das outras áreas de atividade que se candidatam a contratos públicos, como é o caso da Minutos Redondos, tem aqui com a mala posta, que é um contrato público, nas outras áreas de atividade também é exigido esta situação dos contratos com as pessoas, também há esta fiscalização? Ou nós somos postos, de repente nós estamos a ser... Epá, eu estou a falar com uma entidade patronal, que é esse o meu maior problema neste momento, é saber exatamente o que é que eu tenho que fazer à Mónica, o que é que eu tenho que fazer às pessoas que me passam recibos verdes das bilheteiras que estão aqui a fazer, porque elas vêm aqui, há espetáculos que são comprados, há espetáculos que são bilheteiras, e muitas vezes eu sou uma empresa privada, portanto é indiferente se é um recibo verde ou se é uma fatura, mas as pessoas dão-me muitas vezes recibos verdes. Aceito esses recibos verdes, não aceito esses recibos verdes, e isto está-se a tornar uma situação um bocadinho super complicada. Super complicada do ponto de vista. Mas deixa-me só repetir aqui para a Alexandra. Sim. Mas tu fizeste as perguntas. Não, tu fizeste as perguntas, não é, Manuela? Uma é: se as outras empresas de atividade têm esta obrigação ao nível da contratação pública? Esta fiscalização. Pois, que eu saiba, não. Mas não sei, Alexandra, que eu saiba, não. Altamente A construção civil tem muitas fiscalizações ao nível da segurança, ou seja, estes mecanismos existem para outras áreas de atividade. Se existem em relação à celebração de contrato de trabalho, não sei, mas também provavelmente porque há essa tradição já, não é? Nessas outras áreas de atividade. Portanto, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, nas situações que eu conheço, por exemplo, projetos de arquitetura, nunca vi essa verificação em cadernos de encargos, nunca vi, mas como a contratação pública abrange tantas áreas, também não posso dizer que não existem alguma, não é? Naquelas que eu contactei, não existe. Mas eu penso que o que a Mafalda disse agora faz sentido. O setor, em Portugal, o mercado tem muitos problemas, o mercado laboral, não é? De desrespeito das regras, etc. E, portanto, às vezes esta necessidade acrescida de verificação tem um pouco a ver com esta tendência para não cumprir. E depois há setores onde essa fragilidade é maior. A cultura é uma delas, a restauração é outra, a construção é outra. Não é? Há áreas que são mais frágeis, ou seja, onde essa tendência é maior. E, portanto, se calhar, como o setor cultural é de facto um setor com muitas fragilidades, eu da leitura que fiz deste estatuto e que tenho feito e vou percebendo, muitas das coisas que se dizem aqui é um reforçar do que está disperso por legislação vária. Já existe. Há especificidades novas, é verdade, mas há muita coisa que é vir dizer para este papel aquilo que já estava escrito, mas é como se estivesse a lembrar. Mas isso, sim, e isso eu acho, desculpa, Alexandra, eu acho que é uma técnica para tornar mais reforçada a obrigatoriedade. Ou seja, isto é uma técnica de, exato, não esquecer, não esquecer que há todos estes mecanismos de verificação, de validação, de revalidação, de fiscalização e por aí mais. Sim, também acho. Em relação à administração pública, a contratação pública, quando se faz o contrato, normalmente já tem as cláusulas ou no caderno de encargos que que a entidade contratada se responsabiliza ou pelos seguros ou por cumprir a lei. Mas aqui vai mais longe. Aqui não, é mais longe? Aqui não serve só isso? Sim, aqui diz, as entidades referidas no número anterior, que são as entidades públicas, não é, que são obrigadas a cumprir os processos de contratação pública, que contratem pessoas coletivas para a realização de atividades culturais, devem contratar aquelas que tenham ao seu serviço profissionais da área da cultura contratados em regime de contrato de trabalho, o que é, quando seja aplicável. Quando seja aplicável, está certo. Espera, deixa-me acabar. Afetem tais profissionais à realização das atividades contratadas, não é? Ter as pessoas no quadro e não as pôr, enfim, na execução do próprio projeto. E depois diz, como dizia a doutora Alexandra, o disposto no número anterior deve estar previsto nas peças do procedimento de formação de contratos públicos, ou seja, no caderno de encargo. Queria colocar uma questão.
Espera, mas a Manuela já tinha outra, que é o que é que faz às bilheteiras que, entretanto, O que é que faz aos recibos verdes que me querem passar como resultado de receitas de bilheteira? E agora fiquei com uma dúvida para mas o teu resultado de receita de bilheteira... Exato. Não é as pessoas que trabalham na bilheteira? Não, é os resultados da receita Ah, de bilheteira. já falamos, sim. Há 80%, 90% que vai para a equipa que vai cá fazer o espetáculo. Eu agarro nesse dinheiro, elas dão-me um recibo verde e eu passo-lhes o dinheiro. Agora, o que é que eu faço? Recibo verde? Não. Mas eu aí não acho que haja... Até o Miguel adiantou-me isso ao telefone, não sei qual é a opinião da doutora Alexandra. Eu aí não acho que haja um contrato... Enfim, eu não sei se é um contrato de trabalho ou não, mas se não houver uma relação de realmente subordinação, ou seja, se eles não trabalharem para ti, se eles estiverem na vida deles e fizerem o projeto deles e tu só no dia da estreia é que sabes... Enfim, não sabes, claro que tens que saber antes, mas percebes o que eu quero dizer? Ou seja, se eles não te prestarem contas, não é? Da sua atividade, como é que fazem, quando é que fazem, onde é que fazem, por aí fora, tirando aquilo que é absolutamente essencial, quando ocupa o teu próprio espaço, que é o espaço de apresentação. Espera, deixa-me só terminar. Isso não configura um contrato de trabalho, porque não há subordinação jurídica. Não, mas eu não falo dessas pedras. Eu estou a falar de pagar segurança social sobre um trabalho de um recibo verde e de um independente. Aí, se eles têm contrato... Espera, aí também tenho aí uma outra segunda linha de pensamento, mas que isso por acaso é preciso pensar com calma, que é, eu também não sei se eles te estão a prestar um serviço. Provavelmente eles não te estão a prestar a ti um serviço. Eles estão numa associação em participação contigo, estão numa sociedade informal, ambos todos correm o risco daquela bilheteira. Isso é preciso estudar, na minha opinião, da vida da doutora Alexandra, é preciso estudar um bocadinho a fundo, porque embora seja um recibo verde, porque o recibo verde titula não só uma prestação de serviços, como outras coisas, como chegámos à conclusão que titulava subsídios à exploração com o Garanticultura e titula rendimentos de propriedade intelectual, que não são prestações de serviços, tanto que estão isentas e só entram se o trabalhador quiser. Neste sistema de... Só isentas. Só entram se o trabalhador quiser. Os rendimentos de propriedade intelectual derivam de um específico tipo de... por isso, esta parte fiscal, eu acho que estes estatutos têm aqui algumas imprecisões, alguns disparates, mas pronto. O facto de eles terem retirado da obrigação contributiva os rendimentos de propriedade intelectual não quer dizer que os rendimentos de propriedade intelectual, nomeadamente os direitos de autor, derivam de um específico tipo de serviço, que é o serviço de criação artística e literária. Não concordo, doutora Alexandra, porque pronto, mas nós depois mas não concordo. No artigo, no código do IRS, nos rendimentos de prestação de serviços, existem 3 tipos. E um deles é serviços derivados da criação artística. Aliás, se me encomendarem uma obra, estou a fazer um serviço de criação. Com certeza, mas se utilizar uma obra que não foi encomendada, se simplesmente ceder uma propriedade intelectual, não presta nenhum serviço. Se eu ceder a possibilidade de utilizar um quadro meu, não presta nenhum serviço. Sim. Bem, pronto, deixa-me depois ter um encontro sobre isso. É um específico tipo de prestação de serviço, mas é um específico tipo, mas de facto tem um tratamento autonomizado, mas está no âmbito dos prestadores de serviço. Aliás, os rendimentos de propriedade intelectual integram-se na atividade do profissional independente, que é um prestador de serviços. Mas, bom, independentemente, o trabalho de criação, eu não vi muito bem o exemplo, mas o trabalho de criação tanto pode nascer num contexto de trabalho, como pode nascer num contexto de relação de trabalho autónomo. Eu vou repetir o que a Manuel Jorge disse, porque eu acho que se calhar realmente não chegou informação toda em relação a isso. O que a Manuel Jorge disse numa situação em que o que é pago aos artistas é uma percentagem tão e só, não é? Só isso. Uma percentagem da receita de bilheteira, por exemplo, 20% fica para a casa, 80% é para eles e eles dividem entre eles. Qual é o documento de quitação que pede? Se pode pedir um recibo verde ou uma fatura? Pronto. Uma fatura. Mas é uma fatura não enquadrada numa prestação de serviços. Ninguém está a prestar serviços. Exato. Então era isso que estávamos a dizer. Uma receita. Exato. É isso. É um acordo. É isso, não é um contrato no âmbito... Há um enquadramento legal para, por exemplo, no meu caso, há um enquadramento legal para eu dizer a um determinado grupo que vem aqui fazer um espetáculo à bilheteira, há um enquadramento legal para eu dizer não, eu não posso aceitar o teu recibo verde e só posso aceitar uma fatura daquilo que tu quiseres, que isso não interessa agora para quem é da Câmara, não pode fazer isto, mas eu posso. Daquilo que tu quiseres, menos transportes, por causa da tributação autónoma, aquelas coisas todas, pronto, não interessa, não é? Mas há um enquadramento legal para eu poder dizer que não
àquela pessoa que me quer passar um recibo verde para receber uma percentagem debiteira? Alexandra, a pergunta é: há um enquadramento legal para dizer àquela pessoa que não pode passar um recibo verde, mas tem que ser outro tipo de documento? Assim, o enquadramento há. Agora, aquele artigo que a pessoa que mostra aí diz assim, não, mas o enquadramento há, não é? Mas depois depende de quem é que está a faturar, não é? É o artista, não é? De quem é que está a faturar. É quem for. É uma pessoa coletiva, é uma associação, uma empresa. Mas, Manuel, ou é o profissional independente. Pois, é isso. Era o que eu ia dizer, mas também nós não podemos ficar, desculpa, aqui só a resolver isso. Porque isso tem a ver com o enquadramento fiscal. É isso, não, porque isso depois resolve com a Alexandre. Isso tem a ver com o enquadramento fiscal, com o enquadramento da entidade, quem é que está a faturar, em que modo. Isso tem que ser visto. Um profissional independente é uma coisa, se é uma estrutura é outra. Isso tem que ser visto mesmo como uma consulta direta, na minha opinião. Não é para conversar aqui num. Não é que não se possa conversar, mas percebes o que eu quero dizer? Isso implica um grau de percepção de detalhe tão grande para se encontrar uma solução técnica certa e limpa e fechada, que de facto tem que ser noutra altura. A Luna e a Tânia. Tanto faz. Ainda dentro desta questão, que é parecida, mas é mais abrangente, penso eu. Porque o A faz com que demasiadas coisas encaixem aí. Sim, mas mesmo trabalho independente. Por exemplo, associações... Mas tens que ter 2. Associações, 2? Tens que ter pelo menos 2 alíneas. E haverá mais. Por exemplo, uma associação que apenas faz gestão de um projeto. Isso acontece muito. Os trabalhadores são subordinados. Depende da forma como tu lidas com eles. Com isto, vão ser. Vamos lá com calma. Não. Isto é uma presunção. Isto não diz que, ainda que assim que está lá, é contrato de trabalho. Não diz que permite presumir. Ou seja, se eu não conseguir explicar nada em contrário, entende-se que é contrato de trabalho. Mas se eu conseguir explicar que não há realmente uma relação direta de subordinação, portanto, tu não dás ordens a essas pessoas, tu não trabalhas, não condicionas o trabalho dessas pessoas, não há contrato de trabalho. Mas eu estive a ler o formulário. O formulário é muito simples. O formulário é só dizer sim ou não àquelas coisinhas. É demasiado cruzinhas. Não deixa explicar essas... Não tenho um campo... Eu por acaso abri, não tenho um campo livre, agora não me lembro. Não tem. Portanto, estas especificidades, elas vão encontrar. Basta eu encaixar em 2 para ter sempre a resposta negativa. Então só podes encaixar em uma. Tens que ir no formulário. É o que a Mafalda pode mentir, é isso que quer dizer. É Tânia, não é? É, Tânia, é. Vou encontrar soluções. Sim. Olá, Tânia. Olá. Luna. Eu tinha uma questão muito prática aqui em relação... Ou nenhuma, desculpa. Em relação à questão da verificação... por exemplo, se eu tiver uma digressão com contratos de trabalho, em que tenho contratos de trabalho e é uma contratação pública, a questão dos contratos de trabalho é apenas uma cláusula do caderno de encargos que eu assino e que assumo a responsabilidade, e é essa a verificação, ou tenho que mandar os contratos todos para a Câmara Municipal de... Isso não está previsto se há ou não depois uma exigência de verificação posterior. Aqui nesta legislação não está previsto. Podem-te pedir e tu tens que enviar, podem não pedir e tu não... A pergunta era, Alexandra, se esta exigência da contratação pública se implicava com o envio posterior dos recibos de vencimento a comprovar que efetivamente o contrato de trabalho foi celebrado. Como? Não, o que a norma diz é que uma entidade pública que vai contratar, vamos imaginar, vai contratar para organizar um evento, um festival, algures, não sei onde, entre contratar uma estrutura que trabalha nesta área e que tem uma relação e que privilegia nas situações aplicáveis, é preciso dizer-se isso, não é, tem que ser tudo corrido. Eu trabalho para muitas entidades e não estou numa relação de falso recibo verde, porque realmente presto um serviço que se traduz numa obrigação de resultado. O que acontece
no contrato de trabalho é que a pessoa tem que cumprir determinados, por exemplo, tem que cumprir determinados horários e põe à disposição de outrem o seu trabalho, a sua força de trabalho. Até pode estar lá sem fazer nada, por exemplo, não é? Mas uma coisa é uma obrigação de resultado. Portanto, o que quero dizer é que nas situações aplicáveis, ou seja, se eu vou ter toda uma estrutura, todo um conjunto de pessoas a trabalhar cumprindo horários, de facto sob supervisão e com subordinação jurídica. Aquelas pessoas vão estar a trabalhar naquela estrutura a tempo inteiro ou a tempo parcial, não interessa, mas disponibilizando-se enquanto força de trabalho, não é? E o que essa legislação diz é que as entidades públicas devem dar preferência às entidades privadas que respeitam a legislação laboral. Ponto. Não é? Isto não quer dizer que agora toda a gente tem que ter contratos de trabalho, não é? Por isso é que a legislação vem dizer este registro que vocês estão a falar é um registro para afastar a presunção. Porque se vocês justificarem que aquilo é efetivamente uma prestação de serviços, ou seja, uma obrigação de resultado, não é? Fica afastada a presunção. No fundo é para isso que serve. E, portanto, o que isto quer dizer é que a entidade pública que o contrata tem o dever de verificar a situação em que a estrutura vai trabalhar. E se efetivamente os critérios de aplicabilidade da relação de trabalho, portanto a legislação laboral, se se encontrarem verificados, a entidade pública tem que dar preferência a quem os respeite. Ponto. É isso que diz. Mas vai constar das peças de procedimento. Agora, não diz mais nada, não diz se é preciso depois apresentar a documentação. Isso é futurologia, não é? Não está lá. Pronto, podemos prosseguir? Sim. Patrícia, és tu? No mesmo contexto em que eu estou a trabalhar com profissionais diferentes a executar a mesma tarefa, imagina, 2 atores, 2 técnicos, é possível que eu tenha um representado por uma entidade coletiva, uma agência, É possível, uma empresa isso continua, sim, o contrato através de uma agência é possível e inclusive está previsto no estatuto. Uma empresa unipessoal... Não, uma agência. Não, mas é isso, ou seja, uma agência é uma hipótese, uma empresa unipessoal... Não, uma agência implica que haja um contrato de agenciamento realmente entre aquele profissional e aquela empresa que tenta promovê-lo, não sei o quê, depois que o representa. Isso está previsto. Ok. O caso de uma unipessoal, do técnico, que há um técnico que vai a recibos verdes e que eu possa fazer contrato de trabalho específico, e depois tem outro técnico que tem uma empresa de soluções nessa área e eu... Pois, eu já percebi. Já percebi. Pronto, deixamos só por aqui a hipótese, Alexandre. O que a Patrícia pergunta é se tem 2 pessoas a fazer as mesmas tarefas, iguais, só que um está contratado com contrato de trabalho e outro está contratado através de uma sociedade unipessoal que é sua. Ok? Pronto. Sem prejuízo do que a Alexandra possa dizer, posso adiantar aqui. Em bom rigor, não me parece que esteja correto contratar a sociedade unipessoal. E não me parece que seja, de facto, o tipo de contrato certo. Porque a verdade é que se o trabalhador trabalha diretamente contigo, exatamente como o outro, o que devia ter era um contrato de trabalho exatamente como o outro. O que é que acontece na prática? Na prática acontece que normalmente isso é uma opção do próprio. Quer dizer, quando é uma opção do próprio. Também sei que há situações em que são as estruturas que sugerem isso às pessoas. Pronto, houve estruturas, até bastante conhecidas, que andavam a sugerir às pessoas criarem empresas para não os contratarem diretamente. Pronto, partindo do pressuposto que isto não vai acontecer. Porque se acontecer, o trabalhador pode reagir, não é? Partindo do pressuposto que é uma opção do próprio, o que é que pior pode acontecer? Pode acontecer que haja uma inspeção e a Autoridade para as Condições do Trabalho verifique e, a partir daí, aplique qualquer processo contraordenacional derivado a essa diferença de tratamento.
mas por regra isso também não acontece, ou seja, se é uma opção do próprio trabalhador, ele não se vai queixar, não é? E, portanto, até que ponto é que faz isto na prática? Nós temos sempre duas maneiras de ver isto. Uma é o que é que tecnicamente está correto, e eu acho que ambos deviam ter contrato de trabalho, agora a doutora Alexandra há de se pronunciar sobre a sua visão sobre este assunto, eu acho que ambos deviam ter contrato de trabalho do ponto de vista técnico puro, ok? Portanto, assim, na prática, mas ele prefere ter uma empresa, prefere fazer isto através da sociedade unipessoal. Se as partes estão confortáveis com isso, se esse é o acordo de vontades entre as partes, não me parece que haja grande risco em aceitar isso dessa forma. Não sei qual é a opinião da doutora Alexandra. Não ouvi, Mónica, desculpa. O cruzamento de dados já a ter com isto e aquilo e o outro. Mas é que o cruzamento não é para isso, eles não vão verificar isso. A relação, um contrato de trabalho... Deixa-me desculpa lá, Alexandra, só para eu acabar aqui com a Mónica. Sim, desculpa. Eles até podem cruzar, mas eles não têm capacidade para ir a esse grau de pormenor. Mas isso é que tu vê logo que defendes aqui, tu me não te vai cair aonde é assim. Pois, tudo bem. Sim, Alexandra, desculpa. A relação de trabalho, o contrato de trabalho, pressupõe uma relação pessoal. Mas não porque alguém... Portanto, isso é completamente nonsense jurídico. Não existe. Não é possível um contrato de trabalho entre uma empresa, porque uma empresa, uma pessoa numa relação de trabalho disponibiliza a sua força de trabalho. Eu ponho-me ao dispor implica uma relação pessoal. Não pode haver um contrato de trabalho entre uma empresa... Não, Alexandra, a questão não era essa. É porque eu acho que há mesmo loss in translation aqui no facto de não ouvires bem. Não é fácil. Não. Mas pronto. Havia uma situação de contrato de trabalho para a mesma função e uma situação de contratação via serviços através de uma empresa. É isso é que era, sim. Não, isso é assim, basta haver uma inspeção e... basta haver uma inspeção para se perceber que em substância aquilo que é igual deve ter tratamento igual. Ora, se a substância, o senhor A faz o mesmo que o senhor B, mas depois fatura o seu trabalho, do mesmo trabalho, de uma maneira diferente, que permita à entidade pagadora fazer aquilo que se pretende evitar com este estatuto, que é não fugir ao pagamento das contribuições, não fugir ao pagamento dos impostos e criar uma situação fiscal mais benéfica, naturalmente que é uma situação que implica correção. Portanto, em substância, o mesmo trabalho tem que ter trabalho igual. Isso deriva da Constituição, não é? Ou seja, em bom rigor, e esta coisa de foi ele que pediu, não é? Pronto, e tal. Se a pessoa está contente, não é? Isto é um bocadinho como eu tenho uma pessoa a trabalhar para mim, ela até está contente, não ganha nada. Mas ela está contentinha, não fica chateada. Não, também não era assim. Estou a exagerar, estou a brincar um bocadinho, vá lá. Mas estou a exagerar. O que eu quero dizer é que mas é uma frase que se usa muito, não é? Ou seja, não é por aí. Ou seja, a substância determina o tratamento, determina o enquadramento contratual, whatever, não é? Legal todo ele. Portanto, a mesma situação, a mesma substância em termos de trabalho, envolve um enquadramento igual. Porque eu vou ver a substância do trabalho e vou ver qual é o enquadramento. Se ele é igual, o enquadramento tem que ser igual. Portanto, essa situação é perfeitamente irregular. Na minha perspectiva, e tenho quase a certeza do que estou a dizer. Mas pronto, se calhar devíamos avançar, não? Então, quais são os tipos de contrato de trabalho que o Estatuto regula? Regula o contrato de trabalho sem termo, que é aquele contrato de trabalho em que a pessoa fica efetiva. Regula o contrato de trabalho a termo certo e a termo incerto. A diferença entre o contrato de trabalho a termo certo é que eu sei exatamente o período que o trabalho vai exigir a presença daquele trabalhador na minha estrutura e, portanto, eu sei que são 3 meses, 15 dias, 1 ano, etc. O contrato de trabalho a termo incerto é o contrato que se celebra quando eu não sei durante quanto tempo é que eu vou precisar do trabalhador e, portanto, não sei quando é que o termo vai efetivamente verificar-se. Depois, muito comum, Mafalda,
esta figura do termo incerto, há muita gente que não a entende muito bem, mas é curiosamente muito aplicável, bastante aplicável neste setor. Porque, por exemplo, eu estou a pensar em situações concretas em que eu própria estou envolvida, de situações em que eu tenho que contratar, por exemplo, eu tenho o financiamento de uma entidade pública, por exemplo, a fazer programação num determinado espaço. E eu não sei quanto tempo vai aquele apoio, ou aquela relação, ou aquele tipo de situação com a entidade pública, até porque depende das regras da contratação, não sei quanto tempo vai ficar. No fundo, a contratação, eu preciso de um programador, por exemplo, pelo tempo que o financiamento, whatever, a relação contratual com a entidade ou montante, vai durar, sendo certo que eu não sei. Então, a figura certa é o contrato a termo incerto, sendo que depois tem os tais limites temporais dos 4 anos, passado o qual passa a incerto. Mas é uma figura que não é muito utilizada, curiosamente, mas na prática existem muitas situações que a exigiriam a sua aplicação. Depois, o Estatuto ainda prevê os contratos de trabalho muito curta duração, que era uma tipologia de contrato que já existia no Código do Trabalho, mas para outras atividades, e que agora foi transposta aqui para este Estatuto. Das conversas que temos tido, enfim, quem anda aqui nestas andanças a pensar no assunto, não se percebe que venha a ter muita aplicação, até porque tem uma taxa de contributiva para a Segurança Social mais elevada que o contrato de trabalho a termo certo ou a termo incerto. Mas pronto, está cá e é para contratos de duração não superior a 35 dias. Sim, pode. Eu acrescentaria que a única vantagem que estes contratos poderão ter é na simplicidade da não obrigação da forma escrita e de ser. Mas também é só até um período, é só de 35 dias. Exato, mas na realidade ele fica mais caro meia dúzia de euros. Pois, sim, mas por exemplo, um trabalhador que tenha um contrato de trabalho muito curta duração depois terá acesso a um subsídio de suspensão de atividade cultural e não em relação ao subsídio de desemprego. Isso é preciso depois medir a médio prazo o que é preferível ou não para o trabalhador nesta situação. Pronto. Depois prevê o contrato de trabalho, isto não aparece ali, de atividade descontínua, que é o que antigamente na Lei 4 de 2008 se chamava o contrato de trabalho intermitente. Já vamos ver um bocadinho mais à frente aqui que consiste. E o contrato de trabalho com pluralidade de empregadores. Desculpa, estava a aparecer aquela coisa do Zoom. E agora, para os produtores, dor de cabeça, o que é que obriga a fazer contratinho por escrito? Todos os contratos de trabalho a termo. A certo, termo certo ou a termo incerto. Os contratos de trabalho muito curta duração, exceto com duração superior a 35 dias. Todos os contratos de trabalho de atividade descontínua, na verdade não é o contrato de trabalho de atividade descontínua, é o contrato de atividade, é um acordo para, porque até eu própria redigi mal. O que acontece é, o contrato de trabalho tem que ser um contrato de trabalho sem termo, ok? Se na vigência, e esse não é obrigatoriamente reduzido a escrito, se na vigência do contrato de trabalho sem termo se pretender fazer um acordo de aplicação do regime de atividade descontínua, tem que se reduzir a escrito esse acordo. Se eu quiser fazer um contrato de trabalho sem termo desde logo com este regime, tenho que fazer desde logo por escrito. O que é que acontece com o contrato de trabalho a termo? O contrato de trabalho a termo não é um contrato de trabalho livremente celebrável. As pessoas pensam, a pessoa, não sei bem se gosto desta pessoa, se ela trabalha bem, se ela trabalha mal, então para já vou-lhe fazer um contrato de 6 meses. Isso não é assim. Para perceber se a pessoa trabalha bem ou trabalha mal, ou se a relação de trabalho vai resultar, existe uma coisa que se chama período experimental. O contrato de trabalho a termo só é possível de celebrar quando exista realmente uma necessidade temporária da entidade empregadora que não justifica a celebração de um contrato de trabalho sem termo. E o contrato de trabalho a termo tem que ser celebrado pelo prazo pelo qual essa necessidade é efetivamente verificada. Não vou pôr aqui um projeto que só dura 2 meses e vou aproveitar para fazer para 6 meses, que ele assim faz outras coisas, na verdade, que podiam ser de um posto de trabalho permanente, por exemplo. Okay? É esse o objetivo. No caso do Estatuto, tem uma duração máxima de 4 anos. Os contratos de trabalho a termo certo ou incerto têm a duração máxima de 4 anos. É um bocadinho diferente do Código do Trabalho. E o contrato de trabalho a termo certo pode ter até 3 renovações. Mas a possibilidade de renovação tem que estar expressamente prevista no contrato. O contrato que não expressamente preveja a possibilidade de renovação caduca no seu termo. Okay?
E não há limite à sucessão de contratos. É uma norma que existe no Código do Trabalho que pretende essencialmente limitar, enfim, combater a fraude, e que diz que, terminando o contrato de trabalho a termo, a entidade empregadora não pode, para o mesmo posto de trabalho, com o mesmo objeto, contratar outra pessoa a termo, com prestação de serviços. E aqui essa limitação não existe. Pronto. Eu acho que foi mais um preciosismo, no sentido em que, como eu posso contratar para o mesmo posto de trabalho, ou seja, como ator, por exemplo, pessoas diferentes para o mesmo posto de trabalho que é ator, então é melhor eu excepcionar aquela norma do Código. Mas a verdade é que, se todos os outros requisitos estiverem previstos, como estão cumpridos, desculpem, porque é uma necessidade temporária, é um projeto exato, etc., o contrato seria válido. Mas pronto, está lá, e ao menos está salvaguardado. É melhor que está mais esclarecido. Os contratos de muito curta duração não podem exceder 70 dias. Eu tinha 35, era isso, Patrícia? Porque eu tinha feito provavelmente um copy-paste da outra de baixo que dizia 35, ou percebes? É que eu tinha que os contratos de muito curta duração não podiam... O que está lá é 35, no primeiro slide, e é 70. Até 35 não. Cada um é 35, Mafalda. Está bem, está correto, Mafalda. Não, espera. Então vamos ler a lei, que é mais fácil. É assim, considera-se contrato de curta duração. Sim, é isso. Todo aquele que tem duração até 35 dias. Não pode exceder a 70 por ano. Não pode, por ano. É isso, exceder 70. É isso. Imagina, pode fazer dois, por exemplo, 2 de 35, pode fazer 2 de 35, dá 70, não pode fazer mais. Terceiro, exato. Mas se fizer um de uma semana. Então, mas o que é que eu tinha? Tinha bem, Mafalda. Acho que tinha bem. Então está certo. Pronto. Está certo. Mas é que eu realmente tinha corrigido o slide seguinte e agora pensei que tinha feito confusão. Pronto. Onde é que eu ia? Aqui. Pronto, exato. Eu não posso fazer contratos de trabalho de muito curta duração por mais do que 70 dias no mesmo ano civil. Exato. Pronto. E se o contrato exceder os 35, tem que ser feito por escrito. Se exceder os 70, ele não é inválido, mas considera-se feito por 6 meses. Diz, Luna. Vamos falar com o micro. A Alexandra não está a ouvir, desculpem Pois lá, é, ela mandou-nos uma informação. A minha Não tem mal. É porque depois também às vezes distrai-me, Alexandra, desculpa. A minha dúvida Não era tem em mal, relação ao Salda, slide. não tem mal. É muito ingrato. Aqui? Isso é que eu não queria. Neste? Ok. Mas vocês estão a ouvir, não é? Mas o que a Mafalda estava a dizer está correto. Sim, Alexandra, tu ouves-se perfeitamente. A ti ouve-se perfeitamente, desculpa. Sim. Desculpa, não levantei a mão a tempo. Pergunta muito rápida. Se no contrato não tiver previsto a renovação, é necessário pagar compensação por cessação de contrato? Sim. Sempre. Ok. Só não é se a cessação do contrato for por iniciativa do trabalhador. É o que o Código do Trabalho diz. É se for por iniciativa do trabalhador. Não sendo por iniciativa do trabalhador, sendo por caducidade operada pelos efeitos do contrato ou por iniciativa da entidade empregadora, a compensação é devida. Ok, obrigada. Só uma questão muito rápida. Em relação aos contratos de muito curta duração, e ajuda-me, Mafalda, a perceber se eu interpretei bem, não obstante tu poderes ter um trabalhador ao longo do ano com quem celebraste 2 ou 3 contratos de muito curta duração, não os poderás celebrar se sabes que em dado período do ano vais fazer com ele um contrato, por exemplo, de 3 meses. Pois, não vale a pena fazer. Quer dizer, repara, porque tu podes fazer contratos de muito curta duração até 70 dias e depois esse de 3 meses é um contrato de trabalho a termo certo. Isso não vejo nenhum problema com isso. A interpretação que tinha feito era que eu não tinha que ter em atenção, na leitura que fiz, de que se um Não. Okay. O que aqui diz é, tu podes fazer contratos de trabalho de muito curta duração até 35 dias. Não podes é fazer um de 3, um de 5, ou 35 mais 35 e isto de 70. Se exceder, ou seja, se tu não titulares os contratos como deve ser, se deixares passar, o último contrato considera-se, quando passar os 70 dias, considera-se feito, mas também é se o contrato durar 70. É que considera-se feito a 6 meses. Agora, se tu podes fazer contratos muito de curta duração e depois contratos de trabalho a termo certo. Ambos são... Sim, Alexandra. Sim. Já alguma coisa? Não está. Ok. O que eu ia dizer é que se a pessoa já tem um planeamento, não é? Já tem uma ideia,
em vez de estar a duplicar trabalho administrativo, Pois, não é? claro, isso é outra coisa. Se já sabe que vai trabalhar com aquela pessoa, se calhar não vai escolher este modelo contratual, esta modalidade, e escolhe outra, mais ajustada à realidade. Agora, pode acontecer de forma absolutamente aleatória, realmente faço um muito curta duração, porque pensei que era necessário. Mas, entretanto, no futuro, aparece a possibilidade de, pronto, está tudo bem. Ou podes saber que até vais contratar 3 meses, mas tens só 2 dias. Diz, Miguel. Temos que acabar às 8h30, façam lá a gestão disso. Tá. Então vá. Contrato de trabalho com atividades contínuas. Este o próximo vai ser muito rápido porque isto não tem muito interesse. Na verdade. Exato, ninguém vai aplicar. Pronto, a ideia é que haja uma atividade sem continuidade ou de intensidade variável. Tem que haver, só pode ser aplicado o regime de atividades contínuas se o trabalhador concordar com isso, portanto é preciso reduzir a escrita esse acordo. Ainda assim, o trabalhador tem que ter no mínimo 5 meses de trabalho a tempo completo, dos quais 3 têm que ser consecutivos, e durante o período de atividade o trabalhador recebe no mínimo, porque por acordo pode ser mais do que isso, 30% da sua retribuição. Contudo, receber de outras fontes é descontado nestes 30%. Pluralidade de empregadores. Isto a ideia é que haja assim tipo uma joint venture, imagina, entre o CCB, o Nosso Nacional de São João, uma coprodução, por exemplo, e de repente fazem aqui um contrato entre todos os empregadores em que um é considerado o representante e em que todos são solidariamente responsáveis pelo cumprimento das obrigações perante os trabalhadores. O que é que quer dizer a responsabilidade solidária? Quer dizer que todos respondem pela totalidade da dívida, digamos assim, ou das obrigações. E depois, logo entre eles, se entendem em quanto é que devia ser caber a cada parte. Pronto, isto trocado por miúdos é assim. E, portanto, o trabalhador pode reclamar a totalidade dos seus créditos a qualquer um dos empregadores constantes deste contrato. Há aqui algumas normas interessantes depois de aplicáveis ao trabalhador, que é o pluriemprego é a regra, portanto, a pessoa pode de facto ter várias entidades empregadoras em simultâneo, desde que não haja incompatibilidade no exercício da atividade, portanto, nomeadamente em termos de horário, localização ou incompatibilidade profissional pura. Mas, enfim, não há dúvidas de que a pessoa pode desempenhar a mesma atividade para várias entidades empregadoras em simultâneo, que é uma coisa que no regime geral do trabalho é um bocadinho mais discutível. Para haver, ainda há um reforço desta liberdade, que é para haver exclusividade, é necessário que seja expressamente acordada entre as partes e é necessário que haja uma compensação pecuniária para isso. Não está definido como é que se calcula, nem nada, mas, enfim, ficará ao abrigo da liberdade contratual das partes. Há direitos e deveres também interessantes relacionados com a atividade cultural. O empregador deve respeitar a autonomia técnica e, entenda-se, artística, não é? Da direção, supervisão e da realização das atividades nas vertentes criativas, por isso é que eu digo também entenda-se artística. Há um especial dever de lealdade do trabalhador para com o grupo, quando de facto está a trabalhar em grupo e o seu comportamento pode pôr em causa o espetáculo na totalidade ou o evento na totalidade. E tem direito a 3 faltas justificadas por ano para participar em espetáculos no estrangeiro. Pronto, tem aqui esta norma. É um bocado estranho, não é? Mas pronto. Está lá, está lá. Vai lá, está. Não digo que eu não se neguei a informação. Depois, tem outras regras especiais em relação ao tempo de trabalho, porque se entende que é considerado tempo de trabalho todo aquele em que o trabalhador estiver a desenvolver este tipo de atividades, não é? Ou de microatividades, pesquisa, estudo, ensaio, execução, pré-produção, pós-produção, finalização, promoção e divulgação. Na minha entrevista, por exemplo, uma sessão fotográfica, tudo isso é considerado tempo de trabalho no âmbito do contrato de trabalho, está bem? Como se fosse, portanto, exceder o horário de trabalho suplementar. Também há regras especiais em relação ao trabalho noturno, que, enfim, têm períodos diferentes. Eu, como vou enviar isto, não vale a pena estar a ler, porque isto já são coisas muito específicas, e também sobre a compensação de trabalho em dia feriado, e ainda em relação no diz respeito à definição dos horários de trabalho, em relação ao facto de, por exemplo, os dias normais de descanso não terem que ser o sábado e o domingo, e poderem ser considerados dias normais de trabalho, ou até formas de gozar o descanso compensatório, está bem? Isto é uma coisa já muito, muito detalhada, se calhar não se justifica. Pronto, também o local de trabalho, como vimos na presunção, é não só considerado não só o pertencente ao beneficiário da atividade, mas qualquer outro onde se realizem aquelas atividades relacionadas com a preparação e execução do objeto artístico. E nas deslocações, na sessão da plateia colocou-se esta questão, e eu depois não tive oportunidade para intervir.
Mas também é só sobre as deslocações. O que diz é que as deslocações que impliquem acréscimo de despesa, e portanto aí estará necessariamente, provavelmente uma deslocação para a apresentação fora da área acordada, não é? Também aí a doutora Joana Neto tem razão, é preciso ver muito bem o que é que diz o contrato. Mas, enfim, se as deslocações implicarem um acréscimo de despesa, ou o trabalhador, ou a entidade empregadora arranja meios para o trabalhador se deslocar, ou paga diretamente, e a pessoa vai, tipo, freta o autocarro e lá vou eu, ou reembolsa ao trabalhador pelas despesas da deslocação, e isso tem que ser até no ordenado do mês seguinte, está bem? Portanto, aqui também há algumas regras de cuidado. Alguém tem alguma dúvida sobre isto? Não sei se a Alexandra quer fazer alguma intervenção agora. Não. Pronto. Então, na prestação de serviços, que continua a existir, portanto, é possível que existam contratos de prestação de serviços, portanto, em sede de trabalho independente. Qual é a diferença do contrato de trabalho? A doutora Alexandra até já adiantou. O trabalhador, sim, desenvolve a sua atividade com autonomia e tem essencialmente que apresentar um resultado. Mas, na verdade, é ele que decide como, quando e de que forma é que desenvolve o seu trabalho até obter o resultado que tem que entregar a quem o contratou. Neste caso, também é assim no Código Civil, neste caso o contrato de prestação de serviços presume-se oneroso, ou seja, há uma presunção de que é devido um pagamento. Portanto, mesmo que não fique logo definido, depois se o trabalhador reclamar, há a presunção de que alguma coisa é devida. Depois, quanto é que é? Temos que encontrar mecanismos, pronto, ou por acordo, ou por definição judicial, mas presume-se que ele é oneroso. Não obedece à forma escrita, mas o diploma prevê um direito de informação especial entre as partes. E, portanto, não obedece à forma escrita, mas eu tenho algumas informações que eu tenho que prestar. Então, mais vale fazer isso de uma forma escrita. Na prática, compreendem? Pronto. Porque é para já agora ter a prova de que se cumpriu aquele artigo e a informação, porque são informações pertinentes. Qual é o local da atividade, quais são as tarefas incluídas, é importante também, isso muitas vezes não fica muito bem definido, qual é a data de início e qual é o valor da retribuição. E o trabalhador, por exemplo, o trabalhador independente tem que informar qual é a sua apólice de seguro de acidentes de trabalho, porque no caso o trabalhador independente é ele próprio que tem que celebrar esse contrato de seguro. Portanto, acho que na prática era bom que estas informações fossem comunicadas por escrito. Pronto, o contrato de prestação de serviços também tem algumas regras especiais quando está em causa o desenvolvimento de uma atividade cultural. Nomeadamente, há uma data para o pagamento da retribuição, que é até ao final do mês seguinte ao da prestação do serviço. Portanto, quando nada está estipulado, claro, quando está estipulado, as partes têm que cumprir o que está no contrato. Há um conceito-chave na mão, pela primeira vez, há um conceito, enfim, pelo menos uma definição deste tipo de contrato, dizendo que inclui concessão, produção, transporte, montagem e desmontagem do evento na sua totalidade, e é obrigatório, à semelhança do que acontece com os contratos de trabalho, que é, no termo dos contratos de trabalho é obrigatório entregar-se um certificado de trabalho, aqui também é obrigatório entregar-se um certificado de atividade, nomeadamente para o registro, pode ser necessário para o registro. E há meios de garantia do cumprimento, não só como há meios de garantia do cumprimento dos contratos de trabalho, nomeadamente através daquela indicação que a doutora Alexandra acrescentou da contratação pública e também daquela obrigação para as entidades públicas celebrarem contratos de trabalho sempre que se verifica a presunção. Portanto, para o caso dos contratos de prestação de serviços, também há mecanismos de verificação, nomeadamente o tal formulário. Já está disponível, eu também já ouvi, aquilo é assim ou não, de facto, a pessoa ou diz que não, ou não elide a presunção. E, portanto, tem que, enfim, ponderar as opções. Enfim, também se comunicar dados que não elidam a presunção só por si, não quer dizer que a presunção não seja elidível. Ou seja, não é porque vocês preenchem o formulário ali com aquelas, e digam que sim, é mais do que uma, não é? Que vão agora ser considerado, que vai ser considerado que tem um contrato de trabalho, ponto final. Não, haverá instâncias, a sede administrativa, e esperamos que nunca judicial, para elidir a presunção. Aquilo é meramente o preenchimento do formulário. Porque aqueles indicadores da presunção de contrato de trabalho podem existir, e podem existir todas, e ainda assim não ser um contrato de trabalho, compreendem? Isto no limite do raciocínio técnico. Diz, Luna. Olha ao microfone, para a doutora Alexandra ouvir. Tenho assim uma questão muito prática agora para este período de transição, se é que se pode chamar assim. É óbvio que eu não vou cometer nenhuma ilegalidade, mas na eventualidade deste formulário não ser preenchido, o que é que acontece? Acho que é uma contraordenação. Ok. Deixa-me lá ver que essas coisas. A contraordenação é uma chatice, já vai ver se for preciso.
Espera aí. Mas este entrou em vigor dia 1 de janeiro, certo? Isto entrou em vigor dia 1 de janeiro. Ok. Isto já está... Sim. Apesar do formulário só ter aparecido... Sim, por isso mesmo ninguém vai... ninguém vai... Obrigada, era isso. Era só isso? Tu depois vais te encontrar. Ninguém vai. Não, antes do formulário estar disponibilizado, é óbvio que ninguém pode ser punido por uma obrigação que... Não, mas agora tens que fazer. É no próprio dia, nas 48 horas seguintes ao início da prestação de serviço. Pronto. Em caso de impossibilidade de ser antes. Pronto. Mas olha, também deixa-me dizer-te uma coisa aqui já para toda a gente ouvir. A IGAC tem uma política, pelo menos tinha e era mais ou menos conhecida, muito salutar, que era, quando entra em vigor um sistema novo, eles dão um período de adaptação. Não fiscalizam logo. Isto é uma posição até relativamente assumida no setor. Porque, de facto, é preciso ter um certo grano nos salis nestas coisas, não é? E a IGAC tem tido... O Inspetor-Geral é o mesmo, portanto, a IGAC tem tido esta posição e durante os primeiros 6 meses aguarda que o setor se adapte. E depois começa a fiscalizar e a verificar. Pronto. Mas não é para facilitar a vida às pessoas, hein? Não se aproveitem desta boa vontade. É para cumprir. Vá. De qualquer forma, é só para quem está inscrito. Portanto, numa equipa nós temos que perceber quem é que está inscrito. Não. É para o contrato de prestação... Não. É o contrato de prestação de serviços é que sempre que tu faças de um profissional da atividade cultural. A inscrição só é obrigatória... Não é obrigatória, ela é facultativa. Só é preciso... Não. O único requisito que existe aqui é a malta da contabilidade organizada. Não, mas espera. Alguém que passa um recibo verde não esteja inscrito... Tens que fazer. Sempre... Eu acho que li o contrário. Diz assim, o contrato de prestação de serviços não depende da observância de forma especial, sem prejuízo do quê? A entidade beneficiária da prestação que disponha ou deva dispor de contabilidade organizada deve comunicar à IGAC e à Autoridade Tributária e Aduaneira, mediante formulário único eletrónico definido por portaria, a celebração de contrato de prestação de serviços antes do início da sua produção de efeitos. Depois a portaria diz que pode ser nas 48 horas seguintes, se houver alguma impossibilidade, e lidindo fundamentadamente, que pelo visto é o sim ou não, a presunção de existência de contrato de trabalho prevista no artigo 7º constitui contraordenação muito grave, para responder à tua pergunta, a violação do disposto no número anterior. Não tem nenhuma... Deixa-me só dizer-te uma coisa, Tânia. O estatuto não se aplica só a quem está registado. Mas eu tenho quase a certeza que li que no início do estatuto dizia estas regras aplicam-se apenas a quem está inscrito. Aplicam-se apenas a quem está inscrito. No fundo, isto é qualquer prestação de serviços tem que ser registada pela entidade... Que tenha contabilidade organizada, não são todas. São as entidades que têm contabilidade organizada ou que estão obrigadas a ter contabilidade organizada, têm que fazer esta comunicação. Eu estou segura que li bem. Tudo aquilo que estava lá escrito, tudo o que está escrito neste regulamento, aplica-se apenas a quem está inscrito no registro. Não, Tânia. Não? Okay. Pronto, mas é assim. Quer dizer que todos... eu não sei onde é que leste isso. Okay. Não, foi no início, está logo no início. No início do formulário? Não, no início da legislação. Eu posso ver tudo do princípio, não sei se a doutora Alexandra deu por isso. Tem uma norma que diz expressamente que as obrigações, nomeadamente ao nível das retenções, etc., aplicam-se mesmo que o trabalhador... Isso é outra. Que não esteja inscrito no reparo. Pronto, o que diz é que as normas do contrato... Mas isso é sobre as taxas contributivas. As taxas contributivas da prestação de serviços aplicam-se aos contratos feitos com profissionais da área da cultura, portanto, eles tenham aqueles CAIs e estejam naquela lista da portaria, mesmo que não sejam registados. Eles não têm depois acesso ao subsídio. Pronto, o que é um bocado até contrassenso. Mas nós estamos agora realmente com pouco tempo. Mas a gente depois pode ver isso com calma, Tânia, mas eu não tenho ideia disso. O estatuto é aplicável a todos os profissionais da área da cultura, tanto que o registro é facultativo, e não faria sentido pôr um registro facultativo, porque depois toda a gente ficaria de fora, exato, e ele só é obrigatório para quem quer ter Pronto. Porque senão era uma maneira de contornar e de prejudicar o trabalhador, porque assim não te registras e já está. Pois, sim. Pois, exatamente, é isso mesmo. Pronto, também diz que o cancelamento injustificado com menos de 15 dias do evento gera direito à indenização, automaticamente, para o trabalhador. E também diz que, isto agora pronto, ainda ali a situação da Patrícia e às formas diferentes de ver a prática da doutora Alexandra e minha, mas a verdade é que a lei diz que
em sede de fiscalização, se a Autoridade para as Condições de Trabalho verificar que há um falso recibo verde, eles têm autonomia para comunicar ao Ministério Público e depois o Ministério Público para fazer seguir o processo para reconhecimento de contrato de trabalho. Se a entidade empregadora não reconhecer desde logo, enfim, a Autoridade para as Condições de Trabalho e o Ministério Público têm competência para fazer seguir o processo judicialmente. Mas pronto, são, enfim, opções de gestão. Quanto à proteção social, embora eu concordo com a posição da doutora Alexandra do ponto de vista do rigor técnico, como disse, mas depois são questões de gestão. Mas não percebi qual era a diferença, não percebi Não, porque quando foi a questão da empresa unipessoal. Ok. Pronto. Sim, se podia ser... Se podia ser. Poder não pode, mas é como aquele, pode sim, é legal, não, mas poder não. Eu sei que estamos... Não, se forem verdadeiros. Não deixa de haver outsourcing se forem verdadeiros, Patrícia. O problema é que na hipótese que tu colocaste, o técnico trabalhava exatamente nos mesmos termos que um técnico subordinado. Mas são empresas que... Ou seja, são pessoas que têm empresas. Imagina, eu não quero... Eu tenho não, mas não unipessoal. Eu sei que eu tenho um técnico de luz que costuma trabalhar comigo. Ele tem uma empresa, quando não vai ele, manda o colega que está. Então ambos contratados. Pronto, isso é diferente. Não, mas espera. É a mesma coisa. Mas eu acho que o que a doutora Alexandra e eu percebemos foi uma coisa diferente. Foi que era um tipo, tinha uma sociedade unipessoal, para fazer passar o dinheiro era sempre ele e trabalhava contigo sempre como se fosse o outro. Pelo menos foi o que eu percebi. A verdade é que existem 50 opções disto no nosso setor. Pronto, agora imagina que tu contratas a Roadies, não é? E aqui, como é que se chama aquela outra dos carregadores? A Completarte. Ou Completarte, sim, ou havia outra... Whatever. Filha, ficar sem livre não é do meu tempo da produção. Pronto, não interessa. Essas empresas, claro que são contratos de prestação de serviços verdadeiros. Eles é que têm que ver lá os contratos com os trabalhadores deles. Mas eu não tinha percebido isso. Eu percebi que a pergunta era porque eles estavam os dois numa circunstância de igualdade na forma de trabalho e que a sociedade unipessoal só punha aquele trabalhador que era o sócio. Estás a ver? Foi o que eu percebi. É assim, não quero também estar a arrastar isto muito tempo, porque temos pouco tempo, mas eu faço produção na minha associação para outras estruturas. Eu faço a pré-produção, o António vai no espetáculo, a Maria que está no escritório trata da comunicação. Estamos a fazer todo um serviço de produção que fazem 3 pessoas e é a minha associação que recebe o valor e depois garante que estas 3 pessoas estão empregadas e estão com contrato de trabalho. Mas isso continua a ser possível. Isso continua a ser possível. Só que aí o que acontece é que a entidade contratada realmente é uma entidade terceira que tem várias pessoas a trabalhar, elas vão... E tu, claro, podes dar ordem, podes dar ali umas orientações no momento, não é? Mas a verdade é que a comunicação deve passar pela empresa, não diretamente para ti. Pois, e é essa empresa que é responsável por ter as pessoas... Pronto. É uma empresa de serviços, não há... Pronto, mas não foi isso nem que a doutora Alexandra nem que eu percebemos. Nós as PM fizemos logo o pior cenário. Sim, Vítor e Luna, desculpa. Vítor, coitadinho, o Vítor não falou, Luna. Vítor. Olha o microfone. Não vais discutir nada que a gente tem 13 minutos, 12 minutos. Não vou discutir, mas vou tentar explicar melhor, quer dizer, bom, enfim. Tens 1 minuto. A situação da Patrícia é exatamente a mesma situação que eu tenho e provavelmente uma das dúvidas que ela terá é não na relação da sua associação, porque faz os contratos com as pessoas, mas, por exemplo, nós trabalhamos com outras associações e portanto, cumprimos horários e etc. E agora, com o novo estatuto, supostamente nós deveríamos ter contrato, nós e as nossas pessoas, as nossas equipas, deviam ter contratos de trabalho com as associações com quem trabalhamos. Não necessariamente. Não. Porque imagina que uma associação quer contratar outra para prestar um serviço. Isso continua a ser possível. O que não pode é haver fraude. Ok? Pronto, e na situação que a Patrícia explicou e que a doutora Alexandra e eu percebemos que havia ali uma situação cinzenta. Pronto, a doutora Alexandra disse, isso não é possível. Eu disse, não é possível, mas é possível, porque há coisas que, enfim, na vida são assim. Pronto, mas era um caso realmente em que uma das situações era idêntica à outra. Só formalmente é que era diferente. Pronto. E agora há mecanismos diferentes de olhar para as coisas. Outra coisa é, realmente, uma associação contrata outra para prestar um serviço. E esse serviço tem que ser prestado por pessoas. A menos que seja um serviço informático de uma inteligência artificial, não é? Tem que ser prestado por pessoas. Pronto. E nessa altura está tudo bem. Ok? Então vá, temos 10 minutos. 11. A proteção social. O que é que veio aqui de novo? Portanto,
os trabalhadores com contratos muito de curta duração, os trabalhadores independentes, passaram a ter uma proteção em mais vertentes do que tinham, já vamos ver qual. Há novas taxas e foram criados 2 subsídios, o para a suspensão da atividade cultural e o de reconversão profissional. Os trabalhadores com contratos muito de curta duração e os independentes passaram a ter todas estas coberturas: doença, parentalidade, doenças profissionais, invalidez, velhice e morte. Umas tinham, outras não tinham, pronto, agora têm estas todas. E foram criados estes 2 subsídios, como disse, já não vale a pena repetir, o da suspensão e o da reconversão. E novas taxas. Atenção que, neste momento, para os contratos de muito curta duração, a taxa de 26,1% a cargo da entidade empregadora já é aplicável. O que só é aplicável a partir do dia 1 de outubro são os 11% a cargo do trabalhador. Isso é que era outra das minhas dúvidas. Pronto. Exatamente. Ok? Nos contratos de prestação de serviços, as taxas, tanto do trabalhador quanto da entidade empregadora, só são aplicáveis, são devidas a partir do dia 1 de outubro de 2022. E não há retroativos. Não há retroativos. Certeza, porque eles não podem fazer isso. Não, isso não dá. Não dá, mesmo politicamente não dá. E depois é assim, estas taxas do contrato de prestação de serviços são devidas mesmo que o profissional não esteja registado no REPAC. Ok? E, neste caso, já não se aplica aquelas taxas que apareciam em outubro do ano seguinte, lembram-se? Dos 10% e dos 7%. Pronto. Isso deixa de ser aplicável ao setor cultural. Ou, melhor, aos contratos, às taxas devidas pelos contratos celebrados com profissionais da área da cultura. Portanto, ou uma ou outra. Tá? Que se contratarem um carpinteiro que não seja um profissional cultural, da área da cultura, logo podem ter aquele problema da taxa do ano seguinte. Mas tudo o que seja profissionais da área da cultura são só estas taxas, ok? Mesmo no caso em que só começamos a pagar os 5,1% em outubro? Sim, antes disso não existe. Ok. O que nós não sabemos ainda, que foi uma coisa que a aluna no outro dia até, acho eu, comentou na sessão da plateia, é como é que eles vão fazer o cálculo até outubro. Isso não se sabe ainda. Nós na loja Lisboa Cultura vamos tentar marcar uma formação diretamente com a Segurança Social, como já fizemos do A1, etc., e com o novo regime dos trabalhadores independentes. Vamos chamá-los outra vez e vamos dizer, isto é um regime altamente especializado, venham cá. Só que nós não vamos fazer isso já. Porque eles, quando foi o dos trabalhadores independentes, já estavam prontos para nos dar a formação, 2 meses antes daquilo começar mesmo a bombar, não é? Pronto. Os trabalhadores por conta de outrem, que não tenham contratos muito de curta duração, seguem o regime geral, pronto, não há nada de novidades. Como é que se vai processar a retenção da fonte? Que isto, uma vez a Tânia disse-me isto ao telefone, isto era a melhor solução, e eu depois vi isto plasmado no diploma. Quando as entidades têm contabilidade organizada, é por retenção da fonte, portanto, provavelmente os recibos verdes vão aparecer de outra forma, até 1 de outubro vão aparecer de outra forma, com outros campos. Quando não há contabilidade organizada da parte da entidade empregadora, é entregue o valor ao trabalhador e na sua declaração, que também há de ser nova, que a Segurança Social há de criar na Segurança Social Direta, há de haver um campo para entregar. Mas, isso referente à Segurança Social? Sim. O IRS não muda nada. Pronto. Quanto aos rendimentos de propriedade intelectual, as entidades que têm contabilidade organizada fazem retenção da fonte. Mas que taxas é que estás a falar? Das prestações de serviços, dos trabalhadores independentes. Pagamento de taxas de trabalhadores independentes. Também taxas da Segurança Social. Sim. São as únicas que este diploma refere, é só sobre a Segurança Social. Não é do IRS, não é que eu gosto de falar. Não, porque Manuel perguntou, só a Segurança Social diz que o IRS aqui não tem nenhuma alteração no diploma. Ou seja, a figura da retenção da fonte, que não hoje existe para o IRS, vai passar a existir também para a Segurança Social. É isso, pronto. Os rendimentos de propriedade intelectual estão isentos, a menos que o trabalhador queira declará-los para ter uma carreira contributiva e depois contabilizá-los para o subsídio de suspensão da atividade cultural e ter realmente uma carreira contributiva mais simpática, não é? Em termos de valores. E decide recibo a recibo, que era uma dúvida que nós tínhamos lá na loja Lisboa Cultura. Essa pessoa naquele trimestre tinha que pôr todos ou podia pôr só um? E este diploma vai resolver. Pode decidir, recibo a recibo. Este recibo é pouquinho, não vou pôr. Ou este recibo é muito dinheiro, não vou pôr. Então põe uns e não põe outros. Pronto, pode decidir recibo a recibo. Requisitos são muito detalhados. Eu acho que aqui o que é importante reter é: tem que manter a atividade aberta, tem que ter um daqueles códigos de CAI ou código de IRS, tem que estar inscritos no REPAC para ter acesso ao subsídio e tem que ter 180 dias de prazo de garantia. E como é que eles fazem esta conta no recibo verde? Eles dividem o valor que a pessoa já passou de recibos verdes por 2,5 vezes IAS, dividido por 30. Portanto, isso dá um determinado valor diário.
E depois, só quando a pessoa, que é 30 e tal euros e coisa, só quando a pessoa consegue somar 180 dias, dividindo o valor da sua retribuição para aquela conta, portanto, à razão de 30 e tal euros por dia, é que tem acesso a esse subsídio. Pode fazer isso em 2 dias, pode fazer isso em 6 meses. O que acontece é que eles dividem sempre o valor que a pessoa recebe pelo mesmo valor diário, portanto, isso depois dá um determinado número de dias. E a pessoa tem que ter recebido, ao fim de faturar 6.648 euros, consegue requerer o subsídio. Isso em um mês de inatividade. Tem que estar pelo menos um mês a pagar aqueles 20 euros à Segurança Social e depois tem que ter 6.648 euros de faturação feita em recibo verde, bruto. Ou trabalho muito curta duração. Sim, eu trabalho muito curta duração, pronto, é verdade. Até está aqui, mas é só porque nós não temos muito tempo e eu acho que interessa menos, desculpem. É menos provável, é só por isso que eu não referia. Obrigada, mas é porque já não temos muito tempo e aqui depois vai no slide. E corresponde a 65% da remuneração de referência, que é a remuneração média dos rendimentos. Eles pegam nos últimos 12 meses, dividem por 360 e depois a pessoa recebe por dia 65% daquele valor diário. É atribuído uma vez em cada ano civil e tem várias durações que realmente se calhar não vale a pena depois verem. Esta é a forma de cálculo do prazo de garantia. Atenção que, imaginem que têm um vínculo subordinado e um vínculo de prestação de serviços. Eles não são cumuláveis, mas o facto de estarem a receber o subsídio de suspensão da atividade cultural não impede que recebam o subsídio de desemprego. Transferem de um para o outro. Normalmente o subsídio de desemprego é mais longo, é melhor. Pronto. O que acontece é que eles vão descontar o período que vocês já receberam de subsídio de suspensão da atividade cultural no período do subsídio de desemprego. E depois há o subsídio de reconversão profissional, que é para as pessoas que já não conseguem continuar a trabalhar naquela atividade, mas ainda não têm idade para se reformar. Já dou a palavra, Patrícia. Também tem aqui alguns requisitos temporais, não vale a pena estar a ler. Pronto, e que serve para a pessoa ter capacidade para, enfim, reorganizar a sua atividade profissional. É atribuído apenas uma vez na vida, por um período máximo de 24 meses, e o valor é também de 65%, mas a forma de cálculo é um bocadinho diferente. Mas, enfim, acho que não vale a pena entrarmos em grandes pormenores sobre isto. Patrícia, quem é que me tinha levantado? Faz tudo, não é? Sim, queria só fazer aqui uma dúvida que fiquei relativamente a esta questão, que é até que ponto é que um ator, um bailarino, alguém que esteja a ser contratado a termo numa entidade, em curta duração noutra, a termo numa entidade, a curta duração noutra, consegue acumular efetivamente alguma coisa para receber algum apoio? Consegue acumular esses descontos todos. Mas, por exemplo, não sei, é porque... É assim, o que ele desconta como contrato de trabalho, entra para uma conta. O que ele faz que ele recebe como contrato de trabalho de curta duração entra para outra. Mas o de curta duração é um valor até bastante alto para um período curto. Entra naquele cálculo. Ou seja, provavelmente vai haver muita contribuição que vai lá para o buraco, para o saco. Eu sei que essa pessoa possa usufruir. Pelo menos isto é a minha leitura. Não vai para buraco nenhum. É assim, o que acontece é... Até porque neste caso a muita curta duração e do contrato de prestação de serviços não tens um tempo durante o qual tens que fazer aqueles 180 dias. É ao fim de 180 dias, ao fim daquele valor. Pronto. No seu subsídio de desemprego é que é um bocadinho diferente, porque tens que ter não sei quantos dias nos últimos não sei quantos dias. Pronto. Mas também é suposto que os contratos de trabalho durem mais tempo e, portanto, as pessoas tenham mais facilidade de preencher o prazo de garantia do subsídio de desemprego normal. Agora, o que vai acontecer é que o tempo que tu descontares é o tempo que vai contar para as tuas contas de subsídios. Ok, então não são 180 dias, ou seja, a minha interpretação, se calhar muito leviana, foi durante 6 meses ele tem que acumular aquele valor? Não, tu tens que acumular aquele valor, pode ser num dia. Porquê? Porque eles dividem aquele valor eles têm uma forma de cálculo. Mas se alguém demorar 1 ano e meio a chegar aos 6.000 e tal euros... Só tem direito a partir desse período. Ok, mas pode demorar 1 ano e meio. É uma meta que tem que ser Os 180 dias não são 180 dias de trabalho, são 180 dias de remuneração paga. Ok. Naquele cálculo, exato, é isso. Ok, obrigada. Deixa-me só ver se... sim, Rui, deixa-me só ver se a doutora Alexandra quer dizer alguma coisa também. Muito rápido, é no seguimento disto. Trabalhadores que acumulem as duas funções têm um contrato de trabalho, a termo ou sem termo, não importa, e têm atividade enquanto trabalhador independente. Até aqui era facultativo o pagamento da Segurança Social. Até um determinado montante. Exato. Epá, eu não sei qual é a opinião da doutora Alexandra. Eu acho que essa isenção não vai operar.
Eu acho que este regime é um regime especial, é para financiar um fundo especial e os regimes especiais derrogam os gerais. E, na minha opinião, essa isenção até aos 1.700 e tal euros, agora estava em 1.700 e tal euros média mensal, não é? Eu acho que não é aplicável. Acho que este regime especial derroga ao geral, mas eu não gostava de ouvir a doutora Alexandra sobre isso. Acho que é sempre devido, independentemente desse montante. Aliás, pronto, quero ouvir a doutora Alexandra, mas não me parece que seja muito... Não tinha pensado nisso, mas faz sentido. Não tinha pensado nisso, mas faz sentido o que diz, porque é um regime especial de derroga. Aliás, diz aqui expressamente que é um regime as especial. pessoas podem optar entre estar num regime ou no outro, não é? E a partir do momento que está neste. Por isso eu concordo consigo, mas ainda não tinha pensado nisso. Uma outra dúvida que eu tenho, mas também acho que se aplica este regime geral, é que a obrigação contributiva das entidades contratantes do trabalho independente no regime geral só existe quando na faturação representa 50%, ou mais de 50%. E aqui desaparece esse limite. Sim. Ou seja, em bom rigor, toda e qualquer contratação do trabalho independente passa a ser de comunicação obrigatória, com as contribuições, certo? Não há aqui nenhum limite. E portanto, o mesmo raciocínio vale para o que está a dizer, também acho que se aplica ao regime específico. Sim. Aqui todas têm que contribuir, exatamente, é isso mesmo. Mas as pessoas podem optar por não estar abrangidas por este... Não ouvi, Mónica. O profissional pode optar por continuar a seguir o Código de Trabalho normal? Sim. Okay. Sim, não tem muita vantagem, depois não tem acesso aos... Não é essa a questão, mas a minha pergunta é opcional. Tu podes dizer, não, eu não quero que tu me bem como estava, eu não quero, sou da cultura, mas não quero ir para este... Ok. Sim, mas na verdade este subsídio de suspensão vem substituir a proteção na eventualidade de desemprego, não é? E por isso é que só existe para o trabalho independente e o de curta duração, porque os outros têm os MOIs, não é? Os órgãos estatutários e os outros têm, não é? Portanto, não tem interesse nenhum, quer dizer, acho eu. Sim. E de facto estar registado permite acumular até no final para aquela questão da reconversão profissional, esse subsídio, uma pessoa que de repente por alguma razão não possa continuar a trabalhar naquela área que trabalhava, por incapacidade ou whatever, e tem este subsídio de reconversão profissional, se não faz parte deste registro e não tem o registro das contribuições e dos pagamentos, não consegue ter este subsídio. Portanto, realmente parece-me que há aqui alguma preocupação que não existia antes, mas não faz sentido estar fora dele, porque senão continua sem proteção nenhuma. Mas o que eu falava é de situação de pessoas que trabalham na área do setor cultural, não é? Em contrato dependente, com estabilidade, não é? Que podem fazer essa opção e onde não se aplica, por exemplo, essas questões do desgaste rápido. Sim, se essas tivessem uma cobertura... Portanto, é opcional, era só o que eu queria perceber, não é? Porque essas já têm uma cobertura, não é? Mas, portanto, não vão começar a descontar... Sim, tu, por exemplo... Não vão começar a descontar para a Segurança Social se fizerem prestação de serviços ao lado, só se quiserem. Se estiveres no regime geral, tens aquele teto. Certo. Pronto. Está bem, mas a pessoa pode achar que é preferível. Pode achar que é preferível, claro. Ok, claro. É a opção do trabalhador. Pronto. São 18h30. É que isto arrastar-se-á e temos que ainda atribuir o prémio. Pois. Temos as raparigas em casa, as vencedoras com Covid, que vai ser online a partir daqui. E temos que largar aqui o espaço porque há espetáculo logo à noite. Não, acho que não fechei, peraí. Não faças nada? Ok, dá-lhe. Alexandre, obrigadíssimo! Ok. Até à próxima! Depois a gente se conhece pessoalmente. Até logo! Com licença. Obrigado. Mafalda, obrigadíssimo. Nada, era essa. Agora, Mafalda, tu tens a tua loja da Câmara? A minha não, é o meu chefe. Se fosse minha, ias ver quanto é que eu cobrava. A Câmara de Lisboa, não é? Tem o Polo das Gaivotas, que é uma loja jurídica de aconselhamento já há 3 ou 4 anos. 2017. E muitas pessoas ainda não conhecem ou se conhecem não usam. E, portanto, estas questões concretas e particulares
devem ser devidamente organizadas antes de lá irem. E depois falam, não sei se é com a Mafalda, se é com outra pessoa de lá, não é? É a Mafalda, saberá. Não sei se é preciso haver, agora com o Código de Hábitos da marcação prévia, mas é muito facilitador desse apoio, não é? Eu se calhar posso explicar em um minuto. Que aliás já vou levar na cabeça por não ter começado por aí. É o erro de trazer a chefe. Então, o Polo das Gaivotas de facto tem um ponto de informação especializada para o setor cultural, que dá informações ao nível fiscal, de segurança social, sobre vistos, sobre direitos de autor e agora vai dar também informações sobre o estatuto. É um nível de informação de primeira linha, nós não podemos prestar serviço jurídico, porque a Câmara Municipal de Lisboa não pode prestar esse serviço, portanto é apenas uma primeira linha de informação. Assim, este tipo de informação, por exemplo, um caso como o da Manuela, que exigia um estudo mais aturado, ou nós pedimos a colaboração da Vieira de Almeida, que é uma sociedade de advogados que temos um protocolo, nós já não podemos praticar esse ato. Quer dizer, eu posso ir ver por curiosidade, mas tenho que pedir a alguém que emita o parecer. E é um serviço totalmente gratuito. Nós respondemos às perguntas quer por e-mail, quer por telefone, quer por atendimento presencial, que neste momento, pronto, ainda é online, comigo de chinelos. Não é sempre comigo também. Obrigada. Tá bem, obrigada.